Nesse vídeo eu vou te provar que você é ateu e você não sabe disso, porque você acredita num Deus que provavelmente não existe. Vamos lá. Gente, eu sou da Assembleia de Deus, né? Atualmente né, não é uma igreja na qual eu estou me identificando tanto, né, assim mais. É uma igreja de base pentecostal, né? Pentecostal tradicional. E você pode falar assim, poxa, ele vai falar isso porque ele não tem uma base, né, na igreja dele bíblica muito boa e tal, não sei o quê. De repente você é de uma igreja reformada, enfim, você é cristão de alguma forma. Mas o que que eu quero dizer aqui, né? Que você acredita num Deus que provavelmente não existe. Se você não leu a Bíblia, né, o Deus que você conhece é o Deus que as pessoas falam para você. É uma, é uma interpretação, uma percepção de alguém, né, que ele leu a Bíblia, entendeu daquela forma e ensinou para você. E talvez alguns de vocês aqui possuam uma base bíblica muito boa ou foram muito bem discipulados, né, e talvez esse vídeo não faça sentido para vocês, mas, né, em algum momento eu acho que pode sim, tá? Se você ainda não leu a Bíblia, eu acho que esse também é um vídeo para você. E por que que eu falo, né, que você acredita num Deus que provavelmente não existe? Gente, eu cresci, né, na igreja e a gente... e isso não é culpa da minha igreja especificamente, né? Ou dos pastores que eu tive. Eu acho que esse é um problema estrutural da igreja e também um problema cultural. A Bíblia tá ali, eu nunca peguei assim, tipo, já eu lia ela, mas nunca peguei para ler, entender direitinho e tudo mais, né? E as traduções na época meio difícil, né? Até dá para ler e tudo, mas um pouquinho distante da nossa língua ali e tal. E hoje em dia é tudo mais acessível, né? Mas mesmo tendo essa acessibilidade, a maioria das pessoas não leem a Bíblia. E por não lerem a Bíblia, né, a gente acaba ficando preso a esses pequenos versículos, né, que são usados de forma isolada. Eu me lembro que, desculpa, o primeiro versículo que eu li, né, na igreja foi Filipenses 4:13, né, que era tudo posso naquele que me fortalece. E tipo, né, é um versículo muito bonito, né? Tipo assim, poxa, tudo posso naquele que me fortalece, né? É um versículo que dá esperança, né, pra gente. Mas ao mesmo tempo, se ele, quando ele é usado de uma forma assim um pouquinho distorcida, ele vira um discurso coach motivacional, meio que, cara, vai dar certo, sabe? Olha, eu quero uma Lamborghini. Cara, e eu tudo posso, né, em Cristo Jesus, tudo posso naquele que me fortalece, eu vou conseguir minha Lamborghini, por exemplo, uma Ferrari, né, enfim, ou uma empresa, ou um casamento, ou não sei lá qual que é o seu desejo, né, emagrecer, engordar, enfim. É nesse sentido, né, que a Bíblia está falando. Então, às vezes você coloca essa esperança no seu coração, tudo posso naquele que fortalece, né, e vai fazer as coisas, de repente uma coisa não dá certo, ou a vida vai passando e você enfrenta algumas frustrações, e você, na verdade, não está acreditando, né, em Deus, no Deus verdadeiro, né? Você está acreditando num Deus que você ouviu dizer e num Deus que você criou para você. A diferença sua para um cara de uma outra religião, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, você acredita em Deus? Acredito em Deus. Em que Deus você acredita? Ah, eu acredito em Deus. Mas qual Deus? Da Bíblia? Não, eu acredito que existe um Deus que engloba tudo. Ele cria um Deus. E às vezes a gente da igreja critica as pessoas por terem esse comportamento, mas a gente na prática se comporta da mesma forma, porque a gente cria um Deus na sua cabeça. Então o meu Deus é aquele que permite, né, que eu possa todas as coisas, porque ele me fortalece. Entende? É um Deus que eu não preciso ter medo, porque eu não sei o que. É um Deus que eu sou José, que eu sou afligido, né? Então, toda a Bíblia eu faço uma leitura a partir das minhas dificuldades. Eu me coloco no centro da palavra de Deus e quase que deslocando Cristo
da minha caminhada para mostrar que, poxa, tá vendo? Eu sou filho de Deus, então eu posso todas as coisas, né? E, e quando você vai ler a Bíblia né, inteira, cara, não precisa de muito. Se você lesse, por exemplo, essa passagem, um versículo acima, Filipenses 4:12, né, que é o 13, um versículo antes, Paulo fala assim, ó: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, né? Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Então a ideia de Paulo aqui é o seguinte, né? Poxa, se eu for uma pessoa muito rica, né? Ou, meu, tá tudo, né? Quantas pessoas às vezes têm fartura, tem tudo e acabam usando dinheiro para se divertir, satisfazer a carne, vai, né? Faz às vezes acaba se desviando, né? Quantas testemunhas a gente já escutou de pessoas que ganham, pedem um carro para Deus, ganham o carro e começa a ir para gandaia, trai a esposa, né? Enfim, só a título de exemplo, né? Mas pode ser em outras, ou você esfria o coração, poxa, você tem tudo ali, mas né, aí você fala, poxa, não precisa, você vai se afastando de Deus. De repente você na prova, na situação, você tá ali orando, tá, né? Eu mesmo hoje, assim, eu falo que eu aprendi, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, sobre a intencionalidade da gratidão. Eu aprendi muito sobre gratidão, então eu oro e às vezes a gente fala assim, ah, Deus, obrigado. Mas a gente tem que ter essa gratidão, né, intencional realmente na fartura. E isso é difícil também. E quando você tá na luta, né? Existe ali um limiar assim, tipo, poxa, cara, eu tô muito em luta, Deus tá me abandonando. Tipo, eu não aguento, né? Por que que Deus tá fazendo isso comigo? E Paulo fala que nessa situação, né, ele também tá ali, tá feliz com Deus, ou ele pode passar por aquela situação, enquanto muitas pessoas, quando passa por uma frustração ou por um período de necessidade, eles abandonam a Deus, né? Então, a gente tem esse comportamento quando tá tudo bem, quando tá tudo mal, né? Mas quando tá ali não tá tudo bem, nem tá tudo mal, né? Você tá querendo alguma coisa, tá na luta, aquela luta não muito pesada, tal, você também tá, parece que você tá mais apegado com Deus, assim, nesse meio termo. Então, Paulo fala disso, né, desses dois extremos, e, e que não tem nada a ver, né? Tipo assim, de, poxa, eu posso todas as coisas. Então você cria, na verdade, quando você escuta essas frases isoladas, você meio que cria. Aí você vai na igreja e fala assim, não, Deus vai te abençoar, se você isso, se você aquilo, Deus vai. Então, peraí, você tá criando um Deus, né, que você ouviu. É um seu. Na verdade, esse Deus não existe. Eu me lembro, assim, de ter passado um período na minha vida que eu me frustrei bastante, assim, com Deus, né, entre aspas. E eu me lembro de uma oração que eu fiz assim, eu falei, pai, me perdoa por me decepcionar com o Deus que eu achei que você fosse. Que na verdade você não era aquilo que eu criei, né? Então, agora que, tipo assim, eu tô conhecendo esse Deus e a gente nunca vai cessar de conhecer ele, é diferente, entende? Então, aqui que eu quero, né, falar pra vocês que às vezes você tá passando, cara, também por um momento de dificuldade na sua vida, você tá passando por um período que, tipo, você fala, cara, eu não aguento mais, Deus não fala comigo, Deus me dá orientação e tudo, e você não leu a Bíblia, cara. Tipo, eu fico pensando assim, cara, o que tá, tipo, se você. Deus já falou, cara, vai lá ler, sabe? Tipo, lê a Bíblia, você sabe ler. Tem pessoa que, tipo, países aí que a galera meio que. é, a Bíblia tem que entrar escondido, sabe? E a gente, às vezes, cara, tá com a Bíblia. Eu falo isso, eu demorei muitos anos pra me pegar. Falar, não, cara, eu vou tomar vergonha na cara, né? Mas eu só cheguei nessa conclusão porque eu passei por um processo, tipo, de muita dificuldade na minha vida que eu não tava aguentando mais. Tipo assim, eu não tava aguentando mais mesmo. E eu falei, cara, eu preciso ler a Bíblia, tipo assim, inteira, pra mim entender o que Deus quer pra minha vida. Eu, tipo, não tinha outra saída pra mim, sabe? Eu preciso. Eu não posso mais dobrar meu joelho e falar, Deus me dá uma direção, ou Deus fala comigo, Deus me ajuda, né? Sem antes, né? Lógico, eu fazia isso e tal, mas sem antes eu ler a Bíblia inteira. E, cara, pra mim, pelo menos, quando eu terminei de ler a Bíblia, assim, que eu falei, cara, li a Bíblia inteira, eu falei, nossa, uau. Tipo, tudo que Deus eh, teve pra falar comigo, assim, que ele deixou escrito, tipo, eu li, sabe? É lógico que a gente esquece de algumas coisas, tudo, mas a gente confia que o Espírito Santo vai me lembrar daquela passagem, vai me lembrar daquele momento, quando eu estiver passando, que eu precisar de uma passagem específica, sabe?
E como que você vai lembrar de alguma coisa que você nunca leu ou você ouviu, às vezes, de forma distorcida? Então, muitas vezes, o evangelho que você ouviu é um evangelho distorcido e que mais contamina a sua mente do que... Eu me lembro que, lendo a Bíblia, eu falei, cara, olha só, isso que eu aprendi tá errado, olha esse comportamento tá errado, olha isso que eles estão fazendo, é exatamente aquilo que Jesus combatia. Cara, e aí eu fui, meu, olha, é muito diferente, sabe? E eu recomendo para vocês, né, uma leitura na nova tradução da linguagem de hoje. E o aplicativo que eu usei, que é um aplicativo muito legal e que tem várias traduções, é o Holy Bible. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Da, da Life YouVersion. YouVersion, se você vai ver. Assim, sabe? Eu não estou conseguindo colocar aqui para abrir para vocês, para mostrar sobre. Deixa eu ver. Essa aqui, ó, essa marca. Dá um YouVersion, sabe? Ele é o Holy Bible. Gente, nova tradução da linguagem de hoje. É uma tradução, tipo assim, ela não é a melhor tradução que reflete e tal, mas é traduzida lá pelo professor Luiz Saião, um homem de Deus e tudo, mas ela é uma tradução que você vai entender o sentido do texto, você vai entender o que está escrito ali, sabe? Então, quando você for ler a Bíblia pela primeira vez, você não vai ficar... É lógico, vai ter um momento ou outro ali que você vai meditar e tudo, mas você tem que ler como um livro mesmo, né? São vários livros e tal, mas assim, você tem que ler corrido, lendo, porque aí depois, eu quero pegar um momento para mim, sabe, ler especificamente esse passagem, meditar nela, beleza, mas quando você... Que as pessoas, você tem que parar um momento, orar, tal, né, ficar ali meditando, quando você for ler a Bíblia. Cara, você vai meditar na Bíblia, tudo bem, ok, mas eu preciso ler a Bíblia inteira, entender o que Deus disse, o que Deus fez, tipo, a questão histórica, a questão dos milagres, né, tudo. Então eu vou ler, cara, se você não... Vai demorar uma vida inteira se você toda vez ficar meditando. Nunca você vai, tipo assim, parar de meditar na Bíblia, entende? Sempre que você for ler, Deus vai falar com você e tal. Você precisa ler ela primeiro inteira. Nesse período que você estiver lendo, que eu acredito que é de 4 anos para a maioria das pessoas, 4 ou 5 anos. Se você ler mais rápido, 2 anos. Se você ler muito rápido, 1 ano. E se você for um cara que, tipo assim, lê massivamente, todos os dias, vai ser em torno de 3 meses. E dentro desse aplicativo, você tem um plano de leitura da Sociedade Bíblica Brasileira de 1 ano, que ele é um plano que tem Antigo Testamento, Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Então você pode alternar, que é esse plano aqui, ó. Você vai ver essa imagem aqui, ó. Leitura da Bíblia de 1 ano e tal, e aí você vai começar ele, né? Tá vendo? Ele tem aqui, ó, tipo, um aqui, outro aqui, né? Provérbios e tal, não sei o quê. E tem os dias. Então você consegue saber, por exemplo, eu não leio, tipo assim, todo dia. Que nem aqui, ó, tô com 52 dias perdidos, né? Nesse plano aqui. Eu já li a Bíblia inteira, eu deixo, eu deixo um widget dele no celular. Cadê? Aqui não tem, tá no meu celular. Que todo dia eu leio um versículo, todo dia eu leio um versículo. Aí tá, tipo, já tá na tela do meu celular, que ele fica mudando. E o planinho, tipo assim, vou dormir, às vezes eu leio como eu já li ela inteira, né, então eu não tô com pressa. Então eu já consigo ler com mais calma, tô lendo pela segunda vez, completa, né? Porque tem muitas pessoas que leu tal, não sabe se leu completo ou não e tal. Mas enfim, faça isso. Vou no banheiro, você lê um palitinho, tô no médico, lê um capítulo, tô não sei o que, esperando tal. Gente, e você vai chegar uma hora que você vai ver que você leu a Bíblia inteira. Faça isso, cara. Deixe de ser ateu e conheça verdadeiramente Deus. Não o Deus que estão dizendo para você. Para de ficar, Deus falar comigo, não sei o que, se você não leu a Bíblia, né? Ele já falou com você. Você precisa agora ler a Bíblia para entender o que ele falou, né? Para saber o que ele falou para você e para você conhecer o Deus que está na Bíblia, que está escrito na Bíblia. Senão, o seu Deus é um Deus que você criou. E se você se frustrou com esse Deus que você criou, faça essa oração.
né, que eu também fiz muitos anos atrás, dizendo: "Deus, me perdoa por se frustrar com o Deus que eu achei que você fosse".